Você cria obstáculos para tudo que você deseja fazer? Você se sente feliz? Você já se sentiu com a faca e o queijo na mão e de repente você joga o queijo fora e acaba se ferindo com a faca? Será que você não está se sabotando? Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, tudo bom? Então, eu vou bem. Eu queria perguntar para você o seguinte: será que a autossabotagem é um fato? Será que isso acontece de verdade? Sim, claro que isso acontece e isso é uma coisa que pode preocupar, pode paralisar, dependendo de como a pessoa se auto-sabota. Não de como, mas de quanto, vamos dizer assim, né? E não sou eu quem digo isso, né? É a própria psicanálise também. Eu estava te provocando aqui, né? É, é claro que existe autossabotagem, é claro que inconscientemente a gente pode estar fazendo alguma coisa conosco que acaba travando a nossa vida, que acaba trazendo obstáculos para onde não tem. Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aqui ao longo do episódio. Mas vamos tentar explicar isso daqui de uma forma mais lúdica, né? Para todo mundo entender o que, que a gente vai falar hoje. Na verdade, o que a gente vai conversar aqui, a gente vai ver o seguinte: o que que é a autossabotagem? A autossabotagem é a gente sabotando a si mesmo por conta de algumas coisas que a gente não percebe, que a gente não tem de fato na nossa consciência do que a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, observa, a gente pode, por exemplo, não querer assumir responsabilidades. A gente pode não ter uma maturidade emocional compatível, vamos dizer assim, com a nossa maturidade social. A gente pode entrar num processo de várias causas que acabam trazendo essa autossabotagem para a gente. E algumas delas são muito conhecidas por tudo que a gente já conversou aqui ou pelo que a gente observa ao nosso redor, né? A gente pode estar trabalhando em cima de um cenário de baixa autoestima, lembrando que essa baixa autoestima ela vai se traduzir em termos de, eu não mereço isso, não sou merecedor disso aqui que eu estou pensando nesse momento. A gente pode ter alguma coisa ligada à pessoa estar se sentindo infeliz e cultivar essa infelicidade. Você até falou no episódio de felicidade aqui que é bom a gente abraçar a imperfeição, abraçar a infelicidade para conseguir reverter isso daí. Uma outra possível causa seria a gente ter medo do fracasso. E observa, esse medo, ele pode até fazer com que a gente nem tente evoluir dentro de alguma coisa que a gente queira fazer. A gente pode ter crenças limitantes. Essas crenças limitantes são aquelas que dizem para a gente o seguinte: olha, não, eu não vou fazer porque isso daí não é para mim, eu não tenho competência para fazer isso, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. Enfim, existem causas que podem estar, vamos dizer assim, por baixo daquilo que a gente está enxergando no momento, e essas causas acabam fazendo com que a gente gere um ciclo de sabotagem para tudo aquilo que a gente quer fazer. E não é raro que essas causas elas estejam relacionadas a traumas que a gente tem na nossa infância, na nossa adolescência. A gente acaba trazendo isso para o presente como sendo uma justificativa para não dar um passo adiante em relação a tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, observa, vou falar aqui dos meninos, né? Porque eu sou menino, então eu vou falar o que, que a gente via, por exemplo, na escola. Se o menino era ruim de bola, fica no banco ou vai para o gol, né? Isso sempre acontece quando os meninos não gostam de jogar futebol. E eu posso falar isso porque eu sempre fui ruim de bola. Uma outra coisa é a criança que é feia na escola e acaba sofrendo. Hoje a gente chama isso de bullying. Na minha época, esse termo não existia, mas era exatamente a mesma coisa. E eu, particularmente, passei por uma situação desse tipo também, porque eu era muito magro, né? Eu era muito magro e eu era atleta na escola quando eu era adolescente. Eu corria corrida de velocidade.
Então, todo mundo me chamava de super osso, porque eu era muito magro, né, parecia um esqueleto, e era super porque eu tinha um bom resultado na corrida. Então, assim, tudo isso, quando a gente começa a colecionar, a gente percebe que forma um conjunto que acaba levando a gente para a autossabotagem. Fran, você tem alguma coisa, algum caso que você consiga trazer para exemplificar isso daí também? Você me fez lembrar que eu também era ruim, né, pra jogar vôlei e essas coisas. E geralmente, assim, as pessoas me escolhiam por último. Quando era um jogo mais assim. Ah, com mais pessoas, quando a quadra era maior, né? Que geralmente tinha aquela quadra menorzinha e a quadra maior. Mas ao mesmo tempo, eu tinha amigas que, assim, que respeitavam que eu era ruim e eu fazia parte do time porque elas gostavam de mim. Então, assim, eu acho que eu posso agradecer essas amigas do passado por não ter me deixado tão sozinha, vamos dizer assim, durante a educação física, né? E às vezes a gente jogava queimada também, porque queimada já era um cadinho melhor. Não sei se é porque eu também sou magra, né? Então era difícil acertar a bola em mim. Mas pelo menos isso eu acho que eu tive um pouquinho de apoio. Inclusive, né, tem uma dessas amigas que ainda é minha amiga até hoje, então vou mandar um beijo pra ela, que é a Clarice. Tem muito tempo que eu não a vejo e ela sempre tá por aqui, então um beijo e obrigada por ter me apoiado uh, nessa minha fase de não saber jogar bola. Mas enfim. Um caso que eu posso trazer, que eu vejo muito na clínica, é a questão de uma cobrança excessiva. Você falou aí, né, que as experiências que a gente vive na infância, na adolescência, tudo isso vai impactar hoje em dia na nossa vida. E muitas vezes, na nossa criação, é, os pais cobram muito da gente uma determinada perfeição. E acaba que no futuro a gente pode se auto-sabotar porque nada está perfeito, nada está bom o suficiente, né? E vem esse medo que você citou, esse medo de fracassar, esse medo de não dar certo. Então acaba que a gente, vamos dizer assim, fracassa por não tentar. É como se a gente já aceitasse o não, né? Agora, eu sou até um pouco assim, de vez em quando eu me auto-saboto nesse sentido, porque eu sempre quero procurar uma perfeição, mas agora eu uso aquela frase, né? O não eu já tenho, vamos atrás da humilhação. Porque às vezes a gente vai ter um sim. Eu fiz uma mentoria que a gente teve uma aula específica de como receber nãos, porque todo mundo vai receber muitos nãos. Você foi do mundo corporativo, eu acredito que você recebeu muitos nãos para também receber muitos sims e ter os resultados bons que você teve, né? E se você não fosse atrás disso, você não conseguiria ter os sims. Mas você sabe que eu tenho um pouco dessa dificuldade, a gente até conversa de vez em quando, e você me dá aqueles puxões de orelha para ver se eu corro atrás das coisas, né? Que às vezes eu ainda tenho um pouco de medo, um pouco de receio, né? Enfim, mas eu acho que é um pouco dessa busca de que tudo tem que ser perfeito, de que o não é muito difícil de ser lidado, de ouvir o não de alguém, né? Da gente se colocar como inferior quando uma pessoa fala um não pra gente, por exemplo, né? Então, assim, o que que a gente no fim tá fazendo quando a gente tem esse tipo de comportamento de autossabotagem? A gente está deixando que o medo tome conta da nossa vida. Então, a gente está deixando um pouco essa energia vital, essa libido de lado para dessa pulsão de vida, né? A gente está deixando isso de lado e talvez colocando a nossa energia em coisas que não são tão boas para a gente, porque é mais interessante, é mais confortável um desconforto conhecido do que um desconforto desconhecido. Mesmo que a gente possa chegar em algo muito melhor do que a gente está vivendo agora. Mas a gente não sabe o que vai ser. Então a gente tem esse medo de progredir, né? E assim, uma coisa do autossabotador, né? Vamos dizer, um autossabotador patológico, crônico, assim,
é que a maturidade emocional dele vai ser menor do que a maturidade de idade que ele tem. Tem até aquela frase do tio Ben do Homem-Aranha, né? Eu acho que é do tio Ben mesmo. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o autossabotador, muitas vezes, ele não quer tomar essas responsabilidades para si. Ele Exato. prefere ficar numa idade emocional inferior, vamos dizer assim, né? Mas muitas vezes não é consciente, é realmente algo inconsciente, não é algo que ele faz de propósito, né? Ele viveu coisas, como você mesmo já disse, que o fazem ficar nesse lugar. Mas o que acontece, né, quando a gente se auto-sabota? A gente tem dificuldade de entrar em novos desafios, né? A gente tem muito medo dos erros, dos fracassos, e acaba que com isso a gente começa a desistir de tentar novas coisas, a gente perde novas oportunidades, né? E a gente tem muita dificuldade de lidar com as adversidades da vida. Então, eu gostaria de saber de vocês. Falem aqui nos comentários, né? Se vocês já se perceberam dentro de alguma dessas características, se vocês acham que vocês se auto-sabotam em algum momento, qual que é o medo de vocês? Comenta aqui comenta nos comentários. Comenta aqui nos comentários que a gente dá uma visão psicanalítica para vocês também, né, Elvio? Então, o que eu queria fazer agora, Fran, acho que é isso mesmo que você está falando. E o que eu queria fazer agora era contextualizar um pouco, né, quais são os comportamentos, quais são as atitudes ou ações que as pessoas fazem. Às vezes não percebem que elas estão se auto-sabotando, mas estão, né? É claro que isso daqui são exemplos que eu vou dar de comportamentos, não é uma, não é uma regra que isso daqui sempre aconteça, mas é mais ou menos a dica para a pessoa perceber que se ela tiver nessa linha de autossabotagem, ela provavelmente vai estar fazendo um ou mais desses tipos de comportamento que a gente vai colocar aqui agora. O primeiro que eu queria colocar é vitimização. Isso tem sido a coisa que eu mais percebo na clínica. Eu tenho alguns pacientes que eles trazem para a clínica essa condição de vitimização. O que é isso, né? Não, isso não é pejorativo. É se colocar de fato na posição de vítima, de repente para justificar sentimentos que a pessoa está tendo naquele momento, talvez para ela, vamos dizer assim, se convencer de que aquele comportamento, aquele momento que ela viveu é alguma coisa que ela não teria como fazer diferente porque ela está nessa situação de vítima. E talvez essa situação de vítima consiga até colocar a pessoa numa base de troca, né? Olha, já que eu sofri esse tipo de situação, o que eu posso receber nisso daí para que eu me sinta bem? É como se fosse um momento de barganha também. Um outro comportamento, uma outra atitude que a pessoa tem é de procrastinar tudo que ela vai fazer na vida. Ela sempre vai deixar para depois, ela sempre vai usar isso como um mecanismo de defesa para ela não se sentir incapaz. Ela chega e diz assim: não, eu não vou fazer isso agora, por quê? Porque se eu não fizer, eu não vou errar. E a gente vai continuar a falar um pouquinho dessa história da imperfeição aqui daqui a pouco. Mas, de fato, o que ela vai fazer? Ela vai sempre postergar alguma coisa que ela poderia estar fazendo naquele momento, porque isso daí é uma forma dela se proteger também. Negação. A negação, além de ser uma das fases do luto que a gente sempre fala aqui, a negação pode ser também um mecanismo de defesa que a pessoa esteja utilizando para ela dizer para ela mesma: mas eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso nesse momento, eu não preciso estar com essa ação se desenvolvendo porque não é necessário, né? Então, isso daí acaba mascarando e ela diz: tá bom, eu não quero, eu não vou fazer. Ela se coloca numa posição de se afastar daquilo que pode, de alguma forma, trazer um fracasso para ela. Então, ela pega o fracasso e bota de lado, né? Ela não vai encarar esse fracasso se ele puder acontecer. E observa, ela nem sabe se vai acontecer, mas ela já faz isso daí. A inconstância também é uma coisa interessante.
a inconstância aqui que eu queria falar é no sentido de a pessoa não terminar aquilo que ela começou a fazer. Ela sempre começa alguma coisa. Eu tinha um amigo que falava que são as pessoas que têm muita iniciativa e pouca terminativa, né? As pessoas começam a fazer alguma coisa e nunca terminam de fazer de fato o que elas estão fazendo. Mais uma vez, é uma maneira de você fugir do fracasso, de você não precisar lidar com a dupla sucesso-fracasso. Se eu saio disso, se eu paro de fazer, eu não vou experimentar nem o sucesso, nem o fracasso. Uma outra coisa que a pessoa também faz é usar o medo como um instrumento paralisante. É claro que a gente sabe que o primeiro passo do medo sempre paralisa, né? Mesmo que seja por alguns segundos, você dá aquela parada quando você tem um sentimento de medo muito forte. O mais esperado depois desse momento de paralisação é que a gente vai evoluir e vá descobrir um caminho que a gente possa seguir para poder sair daquela situação de medo que a gente acabou de sentir. Mas observa só, de novo, se eu tive essa paralisação e eu não preciso me movimentar a partir daí, eu também não vou ter sucesso ou fracasso. Eu também estou livre desse binômio aí que a gente está falando. Sentir culpa de tudo. Sentir culpa de tudo também é alguma coisa que pode acontecer. A culpabilidade que a gente sente, ela sempre vai ser uma muleta. Ela vai dizer, não, mas olha só, é, ok, mas a responsabilidade é minha, a culpa é minha, isso mesmo aconteceu. Às vezes nem é, às vezes não, na maioria das vezes nem é. Mas se a gente diz que a culpa está lá, que a culpa é nossa, né, e já assume essa condição, você não vai ter cobrança. Você não vai ter cobrança externa. Você não vai ter, vamos dizer assim, alguém apontando o dedo para você, porque você já apontou esse dedo. Então, observe, isso aqui são só alguns exemplos, né? São só alguns exemplos de que tipos de comportamento, que tipos de atitude a gente pode ter que apontem para a autossabotagem. É claro que tem mais, né? Mas eu acho que aqui a gente já consegue dar uma boa ideia do que a gente está falando aqui em termos de comportamento daquele que se autossabota. Uhum. Você. E aí, e aí eu acho que vem uma pergunta, né, que as pessoas podem estar se fazendo agora, que é como quebrar essa autossabotagem, né? Como sair disso? Então, eu acho que o primeiro passo realmente é identificar as causas. Porque tem uma coisa que eu sempre falo na clínica que às vezes a pessoa chega querendo solucionar os problemas, mas ela não consegue saber realmente o problema que ela tem. Então, assim, ainda nós terapeutas não temos bola de cristal. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar essa questão de identificar esses problemas, essas raízes, esses traumas, né? O que está gerando essa autossabotagem para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais assertiva, né? Então, se você não sabe o problema, como que você vai solucioná-lo? Eu acho que a gente pode pensar mais ou menos nessa lógica cartesiana, né? Então, depois que a gente percebe quais são esses problemas, esses traumas, essas raízes emocionais, né? A gente também pode reforçar o nosso lado positivo. A gente tem uma tendência muito grande de olhar o nosso lado negativo, vamos dizer assim, de uma forma muito julgadora. Mas no autoconhecimento, o que a gente considera importante é a gente conhecer, claro, tanto o nosso lado positivo quanto os pontos que a gente tem que melhorar, mas não de uma forma de julgamento, de uma forma de eu preciso desenvolver isso, eu compreendo que eu sou assim. Então, quando a gente compreende as nossas imperfeições, quando a gente compreende que a gente não tem determinada habilidade, a gente vai correr atrás de melhorar essa habilidade, ou até mesmo de procurar uma pessoa que tenha essa habilidade e que possa, talvez a gente possa terceirizar isso, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai começar a compreender quem a gente realmente é, tanto nas nossas qualidades quanto nos nossos pontos a serem melhorados, né? E assim, e é olhar para os nossos defeitos com um olhar
carinhoso, sabe? Entender que a gente é humano, que a gente é imperfeito, que de vez em quando a gente vai fracassar, que a gente vai ter que levantar de novo e que vai ter que tomar outro rumo, tomar outros caminhos, né? Enfim, e também criar metas e objetivos que sejam factíveis. Em que sentido? Às vezes a gente quer coisas muito grandes e que sim, a gente pode sim realizar, mas a gente tem que compreender que talvez essa meta é uma meta um pouquinho mais de longo prazo, médio prazo. Então, assim, a gente pode ter essa meta num cenário macro, vamos dizer assim, mas quando a gente vai pensar nelas, a gente vai diminuindo esse cenário e colocando metas de curto prazo. Então é como se a gente fosse subindo um degrauzinho de cada vez, e toda vez que você consegue subir um degrau, você comemora, você fica feliz com esse sucesso, porque a cada degrau que você sobe, você está mais perto dessa sua meta macro. E mesmo quando você erra, você também está mais perto, porque você vai ter consciência de qual caminho você não deve seguir. Se você tiver com um olhar de aprendizado e não com um olhar de julgamento. Se você tiver com um olhar de julgamento, o mais provável é que você vai repetindo padrões e que você vai cometendo o mesmo erro de tentar sempre seguir o mesmo caminho, mesmo quando às vezes a gente precisa de ou pegar um caminho um pouco maior. De vez em quando também a gente vai achar uns atalhos, né? Então, assim, eu acho que o caminho da vida, ele não é linear. De vez em quando, a gente não vai ver o outro lado. De vez em quando é uma ladeira, de vez em quando é uma reta, de vez em quando vai fazendo uma volta. Igual, eu lembrei agora, igual quando a gente foi na Lagoa da Pampulha. Quem conhece BH, eu não sei porque na minha cabeça era fácil dar uma volta, porque todo mundo fala assim, vou dar uma volta na Lagoa da Pampulha. E eu sou do interior. Então, para mim dar uma volta na Lagoa da Pampulha, era literalmente completar a volta na Lagoa da Pampulha. Só que a Lagoa da Pampulha tem 18 quilômetros de a volta completa. E eu tô andando, aí eu vi a igreja do outro lado da... Eu queria chegar na igreja, né? Eu via a igreja, mas quanto mais eu andava, mais a igreja ficava longe, ficava longe, ficava longe. Aí a gente achou um atalho que passa por dentro da lagoa. A gente passou por esse atalho dentro da lagoa, mas mesmo assim andou e tá longe, tá longe, tá longe. A gente precisava de pegar um Uber para chegar na igreja. Então, assim, de vez em quando a vida é assim. De vez em quando o caminho é um pouco maior. Por mais que eu tivesse visto a igreja, quanto mais eu andava, mais longe ela estava. Deixa eu te Teoricamente. interromper só um instantinho aqui. Vou te interromper para fazer uma brincadeira, né? Na verdade, assim, 18 quilômetros não é muita coisa, não, Fran. 18 É quilômetros não é muita muita coisa, não. coisa. Caminhos, 18. Não, caminhos 18 quilômetros que vai fazer bem para a sua saúde. Deixa eu só fazer uma parte aqui também em relação ao fracasso, que eu acho que a oportunidade é boa. Já vou te devolver a palavra. Mas, assim, há muitos anos atrás, estou falando de, sei lá, 25, 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, foi a primeira vez que eu eu fui buscar uma terapia, né? A minha primeira tentativa de fazer um processo psicanalítico. Eu estava procurando psicanálise, realmente. E a primeira pergunta que a psicanalista fez para mim foi: como é que você lida com fracasso? E eu dei uma resposta muito arrogante na época, que eu me lembro dessa resposta até hoje, mas que no fundo tem uma certa dose de positividade no que eu vou dizer aqui agora. Eu disse para ela o seguinte: eu não lido com fracasso, eu tento fazer com que ele não exista, né? Eu busco sempre fazer com que ele não exista. É, foi uma fala arrogante que eu fiz na época, vamos dizer assim, para dizer que eu sempre iria ser bem sucedido desde que eu tentasse isso daí, né? Mas observa, tirando a arrogância, faz sentido, né? Eu acho que assim, o medo do fracasso ou do que o fracasso pode provocar na gente, ele ele trava, ele trava e impede que a gente caminhe a partir daí. Então, assim, eu estou aproveitando aqui o gancho que você falou bastante em relação a isso, é exatamente o que você estava dizendo em relação à Lagoa da Pampulha, né? Se você tem o objetivo de chegar ali naquela igreja,
Você sabe que vão ter obstáculos, que a lagoa tem 18 quilômetros, que você vai andar para caramba, não sei o quê. Mas qual é o objetivo? É chegar na igreja. Então você vai fazer tantas tentativas quanto você puder para chegar na igreja. E quando você chegar na igreja, cadê o fracasso? Não é? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente deixar aí como reflexão, né? Uhum, sim. Eu só quero, assim, eu acho que finalizar com o que eu queria dizer, porque eu acho que eu contei a história e eu não sei se eu deixei claro o que eu queria, mas o que eu queria era o seguinte, porque parecia que a igreja estava perto. E quanto mais eu andava, mais longe parecia que ela ficava, porque como tem as curvas, ela ia sumindo. Só que não, ela estava cada vez mais perto. Então, às vezes, os nossos objetivos também são assim, parece que eles estão mais longe, mas às vezes eles estão mais perto. E nesse dia, só para finalizar a história, eu decidi, não, hoje eu vou fracassar e eu quero ir para o restaurante. Eu fui para o restaurante muito bom para almoçar, porque eu já estava cansada, um sol de rachar. Então, assim, foi um restaurante que tem no Pampulha, tipo, parece que você tá até na roça, Elvio, assim, meio um achadinho dentro da cidade, sabe? E outro dia eu fui na igreja de Uber. Então eu achei um outro caminho para ir para a igreja no dia que eu fui. Ou eu podia ter ido pro lado menos longe da lagoa, né? Eu acho que eu errei a direção. Eu não olhei. Eu não olhei a bússola antes de ir. Não planejei. Mas foi um dia muito bom. Enfim. E por fim, eu acho que a gente já pincelou isso, né? Buscar o apoio profissional. Porque muitas vezes, voltando lá naquele primeiro item, é muito difícil a gente identificar as causas. É muito difícil a gente olhar, vamos dizer assim, de fora para nós mesmos e identificar quais são os traumas que foram fazendo com que a gente começasse a se auto-sabotar. Então, essa ajuda profissional, ela vai te guiar. É como se fosse a bússola, né? De novo na lagoa. É como se eu tivesse uma ajuda profissional para ir para o lado certo, em vez de ter dado uma volta enorme. E naquele dia, em específico, eu nem cheguei na igreja, apesar de ter feito uma coisa muito bacana. Que a vida também é assim, né? Vulnerável. A gente tem um episódio sobre isso. Às vezes a gente não chega naquele objetivo em específico. Mas tem tantas coisas gostosas também durante o processo que a gente também pode aproveitar, né? Você não concorda? Verdade, verdade. Então, na verdade, o que você fez aí, né, fazendo um paralelo, você falou, eu não coloquei a bússola direcionada para o certo objetivo, para o certo destino. Na verdade, o que você fez depois foi colocar no Waze, porque o Waze vai te oferecer o caminho mais curto até você chegar ao seu destino, né? E eu acho que essa é uma comparação, uma metáfora interessante que a gente pode fazer. De repente, a gente precisa colocar no Waze para que ele mostre o melhor caminho para a gente chegar lá, que nem sempre é verdade para o Waze, mas serve como uma metáfora aqui. Não, Então, olha que seguindo aqui, interessante. Fran, Peraí, olha que interessante. Você usando o termo Waze e eu usando o termo bússola. Pra mostrar que eu, eu sou. Eu nem lembrei de Waze, né? Você é muito mais moderno do que eu. não é moderno, não é moderno, é saber, também tem a ver com o que a gente está falando aqui, é você saber quais as ferramentas que você pode utilizar dentro desse processo de metas e objetivos, né, que a gente está falando aqui. Mas então, seguindo, eu queria dizer o seguinte: no fundo, o que a gente vai buscar com essa conversa toda aqui? O que a gente vai buscar é o seguinte: mostrar que é preciso evoluir. Eu sempre busco, vamos dizer assim, usar algumas palavras que são muito importantes na psicanálise. E você, claro, sabe disso, né? Mas assim, essas palavras, esses termos, eles são muito importantes. Eu falei aqui em evoluir, vou chegar já no evoluir, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses pensamentos que a gente traz na nossa saúde mental, na nossa emoção, são por quê? Por que isso está acontecendo? Qual é o motivo? Qual é a causa? Qual é o gatilho? Seja lá o nome que você quiser dar, mas assim,
Por que é alguma coisa que a gente pergunta o tempo todo na psicanálise, né? Eu acho que é o que a gente mais usa aí na clínica, né? Mas por que que você está sentindo isso? Por que que você está fazendo isso? Os porquês são muito importantes. E aí, outras coisas que a gente já comentou aqui também, mudanças, escolhas, tudo isso está ligado ao processo de evolução. A gente precisa evoluir no caminho que a gente deseja. Eu acho que isso é muito importante, todo mundo sabe. E, de novo, vou falar pela centésima vez aqui, isso não é uma receita de bolo, mas são coisas para a gente pensar, né? A gente precisa ser o protagonista da nossa própria vida. Isso é muito importante que todo mundo perceba. Não adianta a gente só pensar em alguma coisa. A gente precisa realizar. A gente precisa executar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então, fazer o que a gente quer, fazer o que faz a gente se sentir feliz, isso daí é muito importante. Não adianta só buscar aceitação, não adianta só a gente achar que o outro vai reconhecer aquilo que a gente está fazendo, que ele vai achar que nós somos uma pessoa legal, bacana. Não, assim, que bom se o outro achar. Mas antes de mais nada, a gente precisa assumir as rédeas da vida da gente para conseguir evoluir, que foi o que eu comecei falando aqui. Conheça o seu propósito de vida. Identifique o seu propósito de vida. Várias pessoas me perguntam, mas o que é o propósito de vida? O seu propósito de vida é aquilo que de fato você deseja para a sua vida. Qual é o seu objetivo? E aí eu não estou falando de meta. Vou brincar aqui de novo com você. A meta não pode ser é, desculpe, o propósito não pode ser chegar na igreja do outro lado da Lagoa da Pampulha. Isso é uma meta, né? Mas o propósito ele tem que ser alguma coisa maior, tem que ser alguma coisa que englobe toda a sua vida. E eu assisti uma série, eu não sei se eu já falei isso aqui nos episódios, mas eu assisti uma série chamada Como Viver até os 100 Anos, as Zonas Azuis ao redor do mundo, as Comunidades Azuis, não me lembro exatamente o nome. Mas assim, o objetivo de assistir isso não é esse documentário, são 4 episódios, tem na Netflix. O objetivo não é a gente viver até os 100 anos, é observar o que faz aquelas pessoas viverem até os 100 anos, mas de uma maneira real, de uma maneira concreta, de uma maneira que elas chegam até essa idade muito bem com elas mesmas. Isso está ligado ao propósito, isso está ligado àquilo que a gente vai ter todos os dias para sair da cama e falar assim, pô, vou começar meu dia aqui. Então, acho que isso é muito importante. Construir a nossa autoestima. Temos um episódio aqui sobre autoestima. Construir a autoestima é importante. As pessoas costumam dizer o tempo todo: eu preciso elevar a minha autoestima, eu preciso que a minha autoestima esteja melhor do que ela está agora. Tá certo, é isso mesmo, mas isso é uma construção, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, botando pedrinha a pedrinha todos os dias para que a gente tenha essa confiança em nós mesmos, para que a gente consiga trabalhar essa evolução de uma forma real, de uma forma concreta. Uma outra coisa que eu falei aqui no início dessa fala foi em relação às mudanças. A mudança sempre vem. A mudança sempre vai acontecer. E é importante que a gente encare essa mudança com seriedade. Chegar e dizer assim, ok, a mudança veio. A gente também já falou de mudanças aqui. A mudança pode vir por uma vontade nossa, por um desejo que nós temos, e aí a gente provoca a mudança, mas ela também pode vir trazida por alguém. Pode vir através de uma outra pessoa, pode vir através do ambiente de trabalho, enfim, alguma coisa. Eu estava assistindo o noticiário ontem, e felizmente isso não aconteceu, mas teve um terremoto na Rússia, né? E esse terremoto foi muito forte, 8,5 na escala Richter, e ele provocou uma ameaça de tsunami no Chile, Colômbia e Equador. O que as pessoas tiveram que fazer? Elas tiveram que sair das suas casas e ir para um lugar mais alto. Felizmente não aconteceu tsunami nenhum, mas assim, a mudança veio sem a pessoa querer. Eu preciso sair da minha casa. O tsunami poderia ter chegado e poderia ter destruído a casa dessas pessoas.
Então, assim, nem sempre a mudança vai estar na mão da gente, mas a gente tem que encarar com seriedade e não fugir dessa mudança. Uma outra coisa que você também já falou aqui e que eu sempre trago é a coisa da imperfeição, né? A gente precisa ser o nosso perfeito, aquilo que a gente quer fazer em termos de perfeição, não uma perfeição absoluta, que nada esteja errado, que os objetivos sejam totalmente alcançados, que as nossas metas sejam cumpridas. Não é isso, né? Isso não acontece no mundo real, isso não acontece no nosso dia a dia. Então, aprender a ser o perfeito para satisfazer aquilo que a gente quer significa também aceitar a imperfeição, saber que a imperfeição existe e que a gente pode conviver com ela. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Musicalmente falando, eu estou falando de dois grandes músicos mundiais ao longo dos últimos 40, 50 anos. Herbie Hancock e Miles Davis. Miles Davis mais velho, um pouco mais experiente do que o Herbie Hancock, que numa determinada apresentação dos dois, o Herbie Hancock erra um acorde no meio da música. E ele fica super sem graça porque ele cometeu um erro, entre aspas, grave no meio da música. E o Miles Davis não está nem aí, continua tocando, improvisa em cima do erro que ele fez, coisa e tal, e no final da apresentação ele diz: obrigado por você ter coberto o meu erro aqui durante a música. Ele falou: erro? Não, não foi erro. Na verdade, o que você fez foi abrir para mim uma possibilidade de fazer alguma coisa nova. E ele fez essa coisa nova em cima de um erro que o Herbie Hancock tinha cometido. Então, assim, talvez a imperfeição seja a oportunidade da criação. Na maioria das vezes é a oportunidade da criação e a partir daí a gente começa a fazer alguma coisa que seja muito mais legal do que aquilo que a gente imaginou no início. Falamos aqui algumas vezes já durante essa nossa conversa de lidar com sucesso e com fracasso, né? Eu acho que sucesso e fracasso são dois lados da mesma moeda, depende para onde você tem a moeda caindo virada para cima naquele momento. E eu acho que assim, sentir medo é normal, ter receio de fazer as coisas é normal, mas a gente não pode paralisar, né? O sucesso é bom, o fracasso também, desde que ele seja trabalhado para que se torne alguma coisa positiva. E para finalizar aqui e passar para você fazer o nosso encerramento, é, procure uma ajuda, procure um processo psicanalítico, procure algo que possa tirar você dessa situação de autossabotar, que permita você enfrentar as mudanças, fazer suas escolhas, evoluir, que é o grande caminho da vida da gente, não é, Fran? Sim, Elvio, esse episódio eu acho que foi um pouco intenso, né? Com muita informação, com muita coisa, mas eu acho que ele é muito importante para a gente refletir um pouco sobre as decisões que a gente vai tomando na nossa vida. Se precisar, escuta de novo. Pode mandar mensagem para a gente se vocês sentirem que precisa dessa ajuda, né, profissional, na vida de vocês. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp na descrição do vídeo, o link. Então, o link é do meu WhatsApp profissional, mas se quiser falar com o Elvio, eu passo o seu contato para ele. Eu também tenho uma jornada de redescoberta, uma jornada afetiva. Então, se você, nesse momento, não sentir que está pronto para iniciar um processo terapêutico, né, quiser conhecer um pouquinho como é esse processo de autoconhecimento, vamos iniciar com essa jornada e depois, quem sabe, né, a gente começa um processo. Quando você se sentir pronto, vamos parar de se auto-sabotar, gente. Vamos cuidar da saúde mental, vamos ter qualidade de vida. É muito importante, né? É muito. A gente vê como que muda tudo na nossa vida, todas as esferas. É um investimento que a gente faz com nós mesmos, né? E assim, encerrando esse episódio, eu queria agradecer por vocês estarem assistindo a todos os episódios do nosso podcast. A gente está tendo feedbacks muito bacanas. Eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, que é: você já perdeu alguma oportunidade por causa da autossabotagem? Na verdade, eu acho que eu vou deixar até outra, né? Que o Elvio falou da perfeição, que às vezes a gente pode ver oportunidades através da imperfeição. Você já aproveitou alguma oportunidade por causa de algo que aconteceu que teoricamente
teria sido um erro. Eu acho que é importante a gente mostrar isso também, porque quem sabe alguém está passando por algo parecido e consiga inspirar na sua experiência, né? Enfim, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para quem você acha que precisa de ouvir. Segue a gente lá no Instagram, @falocalo. E é isso, gente. Até a próxima terça-feira, às 19 horas. Tchau! Tchau, pessoal.